Bom dia, pessoal. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o desenho arquitetônico e o Código de Obras de Florianópolis. O que é o desenho arquitetônico? O desenho arquitetônico nada mais é do que a representação gráfica do projeto arquitetônico de uma edificação. Tá? E o projeto arquitetônico é composto de que desenhos? Uma série de desenhos, vistas e vistas em corte, que sejam representativos da edificação e da forma como essa edificação está implantada, onde ela se localiza. Bom, o desenho arquitetônico ele é composto de que partes? Na planta baixa, dos cortes verticais, dos desenhos de fachadas, da planta de locação, na planta de situação. Desenho arquitetônico nós vamos representar esses 5 desenhos. Tá? Eventualmente pode haver uma outra forma de representar um desses desenhos, como é o caso dos cortes e das fachadas, que são representados 2 desenhos de cada uma dessas formas, porém de partes diferentes da edificação. No caso das plantas baixas, que é por onde nós começamos a representar o projeto arquitetônico. A planta baixa é aquele desenho do projeto arquitetônico, o desenho da edificação, que é o mais conhecido de todo mundo, né? Que consiste naquele desenho que é uma vista em corte superior, em que se representa a edificação cortada a cerca de 1,20 m piso da edificação, entre 1,20 m e 1,50 m do piso da edificação, ou 1,50 m abaixo da verga das janelas. Normalmente se passa o plano de corte para a obtenção da representação da planta baixa, essas medidas. É na planta baixa que nós vamos utilizar a maior escala de desenho e todos os desenhos do projeto arquitetônico, e também é o desenho que vai apresentar maior detalhamento entre todos os desenhos, se comparado a todos os demais, né? É na planta baixa que eu represento também a distribuição interna dos cômodos, represento as áreas de cada cômodo, tipo de material de cada piso e também a localização das esquadrias. Tem outros desenhos de vista em corte que são representados no projeto arquitetônico, que são os cortes verticais. Nos cortes verticais eu represento informações adicionais que eu não consigo representar na planta baixa. Informações adicionais referentes às medidas verticais e alguns elementos estruturais. Normalmente são apresentados 2 cortes verticais, o corte frontal e o corte lateral. No projeto arquitetônico sempre tem que constar planta baixas, cortes e elevações em escala pelo menos 1:50. Normalmente os cortes verticais eles costumam ter uma escala um pouco menor que a das plantas baixas. Se vai representar em 1:50, represente. Aqui tem uma observação importante referente aos cortes e fachadas, né? Que se refere àquilo que eu falei anteriormente, que normalmente a gente representa mais de um desenho em corte, mais de um desenho de fachada. Tá? Vai depender do código de obras de cada cidade. Tá? Normalmente os cortes e fachadas deverão ser apresentados em número suficiente para ter o entendimento de projeto e convenientemente cotados, né? Ou seja, as cotas deverão ser colocadas adequadamente, com a representação do perfil natural do terreno, para se conhecer as cotas de níveis do terreno. E também os níveis da edificação, por exemplo, onde que está localizado o contrapiso, onde que está localizado o piso, tem degraus na entrada, não tem degraus na entrada. Então, tudo isso nós temos que saber onde que estão posicionados os elementos estruturais. Tá? Por isso que é importante a representação dos níveis do terreno. Bom, então aqui eu tenho um exemplo de planta baixa, né? Eu tenho o piso cerâmico representado por achuras, enquanto que o piso de madeira ele está representado sem achura nenhuma. Tá? Então é importante haver essa diferenciação dos materiais envolvidos no projeto arquitetônico. Tá? Todos os cômodos estão informados com os nomes, com o material do piso utilizado e também
estão com as áreas, né? As áreas sempre são representadas em metros no projeto arquitetônico e com 2 casas decimais de precisão. No projeto arquitetônico também costuma se apresentar um mobiliário, por exemplo, esse aqui que eu estou circulando, a mesa de jantar, né? E esses móveis, né? E esse dado do mobiliário, ele é importante também para fazer os projetos complementares. Para quem for fazer os projetos complementares, saibam onde os móveis estão localizados para poder, depois, futuramente, adequar o projeto complementar ao projeto arquitetônico de forma apropriada. Informação do mobiliário, na verdade, ela serve mais para isso e também para apresentação para o cliente, né? Para dar uma ideia de layout para o cliente. É importante destacar também, ó, essa cota que eu estou marcando com a seta do mouse, ela se chama cota de nível, tá? Então ela vai representar qual que é a altura do piso na minha edificação, por exemplo. Aqui eu tenho uma cota que indica essa subida da escada. É importante destacar que as escadas elas são representadas com o primeiro degrau da escada é sempre o do começo da subida, né? E a numeração ela sempre se dá próxima à parede. Importante destacar isso. Aqui os degraus das escadas estão cotados, é importante destacar isso também. E um outro elemento fundamental no projeto arquitetônico, além da cotagem, a cotagem normalmente é feita em cadeia e diferente do que é informado na norma da ABNT, normalmente no projeto arquitetônico se repetem algumas cotas, por exemplo, as cotas de parede. É fundamental representar onde que são passados os planos dos cortes verticais, então, por exemplo, um corte paralelo à fachada frontal. Aqui, ó, de nome CC, e qual que é o sentido do corte, né? Então, nesse caso aqui, eu vou retirar a parte frontal e vou representar do meio para trás da edificação. Nesse caso aqui do corte BB, eu vou fazer o contrário, eu vou representar a parte traseira da edificação e vou representar o seu interior através de uma vista de trás para frente da edificação, né? Então, eu não retiro a fachada frontal nesse corte B, B', apesar de ele ser um corte paralelo à fachada frontal. E no caso dessa linha de corte a linha, né? Esse aqui é um corte lateral, em que eu extraí a lateral esquerda da edificação e eu vou representar a lateral esquerda aberta, enquanto que a lateral direita ela vai se manter preservada. Claro? Então, eu faria a leitura dessa planta da edificação dessa forma. E tem um outro detalhe importantíssimo. Fundamental representar a projeção da cobertura na planta baixa, né? E de que forma que a projeção da cobertura ela vai ser representada. Assim como também, aqui nesse desenho não tem, mas costuma se representar a projeção da calçada. A projeção da cobertura é sempre representada através de linha tracejada, enquanto que a projeção da calçada é representada através de linha cheia. Bom, falar um pouquinho aqui das características do desenho do corte vertical. Aqui eu tenho um corte lateral, é o corte AA da edificação anterior. Vocês podem observar alguns degraus são representados, os degraus ficam visíveis, né, na vista em corte. Representa-se uma parte do contrapiso e do começo das fundações, né? Não se representam os elementos estruturais por completo. Por exemplo, aqui eu não tenho sapatas nem estacas representadas, que seriam as estruturas de fundação. Aqui outros elementos estruturais, né? As lajes estruturais. Importante os perfis das vergas, destacar esses detalhes. Ó, aqui eu represento também as medidas verticais das esquadrias, das janelas e das portas, né? Represento também alguns elementos estruturais de telhados. Quanto às cotas, né, é super importante destacar as cotas de lajes,
cotas verticais das esquadrias, tanto das portas quanto das janelas. Os pés direito é a partir do corte vertical que eu obtenho as medidas de pé direito. O pé direito é a medida do piso até o começo da laje e também algumas medidas de níveis. Ó, por exemplo, aqui eu botei o nível ou do piso do segundo andar, enquanto que aqui eu tenho o nível do piso do primeiro andar. Aqui eu tenho uma outra representação de corte vertical, no caso é o corte B' do exemplo, né? Eu tenho a representação de um outro ponto de vista dos elementos estruturais de telhado que eu não conseguia ver anteriormente. Eu tenho aqui também a representação de outros cômodos que eu não conseguia ver anteriormente, né? Então esse corte aqui, na verdade, ele é complementar ao corte apresentado anteriormente. Eu consigo ver também algumas medidas do mobiliário dos banheiros, né, e o revestimento cerâmico dos banheiros. Já as fachadas, elas também são desenhos verticais, porém, elas são desenhos que não são de vista em corte. Os desenhos das fachadas correspondem a desenhos em vista regular, porém eu não represento as omissões no caso das fachadas, né? E fachada nós nunca representamos acotado. O desenho da fachada ele é só representativo dos elementos da frente e das laterais da edificação, somente para mostrar como a edificação é vista por fora. Além dos desenhos representativos da edificação em si, eu tenho os desenhos do projeto arquitetônico que são representativos da localização da edificação. E quais são esses? A planta de situação, que não deve ter escala inferior a 1:2000, em que eu represento onde que o terreno da edificação está implantado em relação à quadra da área que ele está situada, do bairro que ele está situado. E a planta de locação, que se refere a como que a edificação ela está implantada dentro do terreno. A escala de uma planta de locação nunca é inferior a 1:500. Na planta de locação é importante destacar que eu represento também alguns elementos fundamentais para se apresentar para a prefeitura na hora de licenciar a obra. Por exemplo, os recuos, eu represento as medidas de recuo da edificação em relação à parte frontal do terreno, recuo das paredes, o recuo dos beirais dos telhados em relação aos muros da edificação. Eu represento também alguns elementos de paisagismo. Aqui tem um exemplo de uma planta de situação. Essa planta de situação está um pouco mais detalhada do que o convencional, tá? Porque normalmente se representa esse terreno aqui, né? Se coloca a representação do terreno todo achurado. Nesse caso em particular, se representou a localização da edificação também, embora não cotada. É importante destacar que na planta de situação, ó, a delimitação do terreno está destacada em relação aos demais elementos da quadra. A frente do terreno está bem representada, nesse caso representada com portão, e também onde que está localizado os fundos do terreno em relação à quadra. E as medidas totais, né, do terreno elas sempre são representadas tanto na planta de situação quanto na planta de locação. Aqui eu tenho um exemplo de planta de locação, além dos elementos de recuo que foram mencionados, representa-se também os beirais do telhado. Nesse caso aqui, eles vão ser representados em linha cheia, diferente do que foi representado na planta baixa, que era em linha tracejada. Representa-se também os limites das paredes da edificação em linha tracejada. Por quê? Porque se nós enxergarmos de cima para baixo esse terreno, nós vamos ver primeiro os beirais do telhado e as paredes da edificação estarão omitidas. Além disso, esse exemplo aqui, eu tenho um telhado de 3 águas, eu represento também as inclinações das águas, né? No caso aqui, as inclinações estão representadas em percentual e com a descrição do tipo de telha. Eu tenho bem claro também a representação do passeio de entrada do terreno, a calçada antes da entrada do terreno
E os elementos de paisagismo, qual que é a composição da superfície do terreno e também quais são as árvores que estão presentes, por exemplo. Tem a representação dos níveis da edificação e também das cotas de localização da edificação em relação aos elementos de terreno e as medidas dos muros, que estão escritas próximas ao seu referido desenho. É importante destacar também na planta de locação é que sempre na frente do terreno tem que estar representado o nome da rua, que se refere à frente do terreno. Quanto às informações presentes no projeto arquitetônico, quais são as informações que tem que constar? Memorial descritivo é o projeto por escrito, é um documento externo, com detalhamentos construtivos. Além do memorial descritivo, só que na prancha de desenho é importante destacar também a presença do quadro de áreas e do quadro de esquadrias. Né? O quadro de áreas, ele contém as áreas do terreno e as áreas construídas do projeto arquitetônico. É uma tabela que contém esses dados e vai estar presente na prancha de desenho. Já o quadro de esquadrias corresponde a uma tabela que contém todas as informações das esquadrias utilizadas no desenho. Eu tenho exemplo de quadro de esquadrias, né, com as dimensões de cada esquadria, qual que coloco um código, porque às vezes essa esquadria ela pode aparecer mais de uma vez na planta baixa. Aí é só eu repetir a simbologia para fazer a sua identificação na planta. Aí eu coloco também a quantidade de vezes que essa esquadria ela foi repetida, né? No caso das portas eu não tenho medidas de peitoril. O que é o peitoril? Corresponde à altura de localização da janela em relação ao piso, né? A partir de que ponto a janela começa em relação ao piso. E embaixo eu tenho exemplo aqui do quadro de áreas, né? Qual que é o total de área construída no pavimento térreo, no pavimento superior e na área em relação ao terreno. Quanto aos tipos de linhas utilizados no desenho arquitetônico, quais são os tipos que nós utilizamos, né? Para os elementos que merecem maior destaque, que são os elementos que aparecem no corte, estrutura e alvenaria, são as linhas mais grossas do desenho. Bom, quando a gente faz um desenho arquitetônico no CAD, nós temos que seguir as seguintes etapas. Definir as unidades do desenho, conforme os tutoriais que já foram apresentados para vocês. Criar as layers, então nós sempre começamos organizando o arquivo DWG. Definindo as unidades de desenho e criando as layers e configurando as layers conforme a tabela anterior. Após organizar o arquivo DWG, aí sim nós podemos começar a realizar o desenho dos elementos e ativar as layers referentes a tais elementos. Por exemplo, eu vou desenhar a parede, então eu vou ativar a layer de parede, né, para poder fazer esse desenho. E logo em seguida, nós vamos seguir as mesmas etapas habituais do desenho à mão, conforme o roteiro a seguir, né, que está presente no livro do professor Gildo Montenegro. Nós vamos estimar o tamanho total do desenho, desenhar as paredes, representar os elementos externos, beiral do telhado, marquises e projeção da calçada. Logo em seguida, nós vamos desenhar as esquadrias, representar as louças sanitárias e criar os blocos para esses elementos, inserir os textos, inserir a cotagem, as linhas de corte, cotas de nível. E por fim, nós vamos colocar as achuras referentes aos materiais presentes no desenho. Então aqui tem um exemplo de como a gente começa a desenhar uma planta baixa, né? Eu faço primeiro um esboço das linhas de divisão dos cômodos. Depois eu faço a limpeza e passo o comando trim, né? Aqui ele fez um pouco diferente, ele preferiu não passar o trim antes, ele passou em algumas partes, mas ele já deixou marcado onde que vão os móveis e as esquadrias. Aqui ele já passou a destacar as paredes, nesse caso, essa etapa de destaque das paredes a gente não vai precisar fazer porque essa etapa já foi configurada na layer, né? Então, nesse caso, faz o ajuste no desenho com os recursos do AutoCAD apropriados e se insere os nomes dos cômodos, faz a projeção da cobertura e depois cota-se o desenho. Bom, pessoal, então no vídeo a seguir eu vou mostrar mais alguns detalhezinhos sobre as etapas de desenho dos cortes e também falar um pouquinho do código de obras.